Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez aqui nos encontramos nessa unidade de propósitos de refletirmos a respeito dos ensinamentos dessa doutrina espírita que tanto nos consola e que tanto nos orienta. Nesse sentido, rogamos a Jesus então que mais uma vez possa nos inspirar a todos nós nessas reflexões desse momento que versarão a respeito dos itens 13 e 14 da introdução do Livro dos Espíritos. A gente sempre gosta de lembrar, né, que na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec faz chamamentos importantes para que a gente possa não só compreender ou saber em que contexto todas aquelas perguntas e a forma como ele apresenta o Livro dos Espíritos, como que aquilo aconteceu, como que deve ser por nós interpretado para o nosso melhor aproveitamento. E é claro que esses ensinamentos acabam válidos não só para o Livro dos Espíritos, mas também para todo o nosso contato com a doutrina, para como a doutrina nos fala do mundo espiritual, da sua relação conosco, agora aqui encarnados. E esses itens 13 e 14, Kardec utiliza para chamar a atenção de algumas críticas que muitas vezes, já naquele início da codificação, é, aconteciam por pessoas descrentes ou por pessoas interessadas em derrubar a doutrina. Então, ele começa o item 13 falando daquelas situações de respostas, né, ou de colocações de espíritos que divergem entre si, né, como se você perguntasse alguma coisa a dois espíritos diferentes e as respostas vieram diferentes. E alguns críticos diziam, mas o mundo espiritual não é um só? Como assim as respostas podem divergir? Todos os espíritos não deveriam dar a mesma resposta? Porque eles deveriam saber a verdade, e a verdade é uma só. E Kardec aí mostra que não é bem assim, né? E a gente também, se refletir um pouquinho, vai ver que o que a gente conhece? A gente conhece muito bem o nosso mundo material. Então, se a gente entra, por exemplo, num restaurante e tem uma mesa de amigos conversando, o que a gente, vamos dizer que a gente fica ali, né, fofocando ali como que está sendo a conversa entre eles. Certamente que a gente vai ver aqueles que são mais falantes, aqueles que são mais recatados, aqueles que gostam mais de detalhar aquele assunto. Por outro lado, aqueles outros que gostam de dar uma opinião mais simples. Ao mesmo tempo, a gente pode ver pessoas que vão falar com conhecimento de causa, ou seja, aquela pessoa que dá o exemplo do que ela estudou, do que ela vivenciou sobre aquele tema. Enquanto outras participarão da conversa dando a sua opinião, que nem sempre é tão embasada quanto aquele que estudou ou que teve aquela experiência, viveu aquela experiência em si. Mas é claro, né? Todos nós temos opinião sobre tudo, não é verdade? Qualquer coisa que nos perguntem, é muito raro a gente dizer, a não ser que seja uma coisa que a gente realmente nunca nem ouviu falar. Mas do contrário, a gente tem sempre um comentário, não, eu acho que isso é assim, ou meu vizinho já me contou que é assim, assim, assado. Então, ou seja, é da natureza humana que a gente. E é uma característica, até certo ponto, muito interessante, porque mostra que nós estamos usando a nossa capacidade de raciocínio para avaliar qualquer assunto, qualquer situação que nos chega ao conhecimento. Então, nós temos essa tendência a participar, a conversar, a emitir a nossa opinião, muitas vezes embasada, outras vezes menos embasada. É claro que se faz muito relevante que em qualquer momento que sejamos chamados a conversar sobre alguma coisa, que nós sejamos muito humildes e honestos no sentido de dizer, bom, eu não conheço muito sobre isso,
mas me parece assim, assim, assim. Para quê? Para que a pessoa que nos ouve entenda que aquilo ali pode ser uma percepção, que pode vir a casar com a percepção dela, mas que ao mesmo tempo não é uma coisa comprovadamente, não é cientificamente comprovada, né? Ao passo que, se eu consigo dizer, olha, não, esse assunto eu estudei profundamente e o estado da arte desse assunto mostra é isso assim, assim. Ou seja, e aí eu posso até citar estudiosos, pesquisadores, cientistas que tenham feito algum ponto sobre aquele assunto. E aí a pessoa que está ali participando comigo, se quiser, ela vai aprofundar a partir desses dados que eu forneci ali, mostrando que não é só uma opinião pessoal. E aí a gente pergunta, né? Se a gente sabe que é assim, porque nada do que eu falei aqui é muito surpreendente, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo. Se a gente sabe que é assim, por que esperar que, com relação à fala dos espíritos, seja diferente, né? Sabe por quê? Porque a gente ainda tem aquele ranço de que a morte transforma o espírito. Eu tenho uma má notícia para aqueles que ainda têm essa tendência de pensamento. Em vários pontos da doutrina, não só da codificação, como também das obras, né, que a gente chama de complementares, tipo os relatos de André Luiz, que foi um espírito que nos veio esclarecer assim, a mancheias, a situação da vida no plano espiritual. E mesmo outros espíritos, como Joana de Ângeles e Emmanuel, sempre fazem esse alerta de que a morte não transforma o espírito. A morte transforma o estado em que aquele espírito se apresenta, digamos, materialmente. Porque se hoje estamos encarnados e temos um corpo físico, matéria mais grosseira como essa que tocamos, que os nossos sentidos identificam, o que a morte faz é levar-nos de volta aquele outro corpo, que é o corpo perispiritual que trazemos conosco. Mas ele continua conosco após a morte e vamos viver então a vida espiritual com a matéria que lhe é característica. Porque vamos lembrar que o mundo espiritual também é ainda matéria. Não é uma matéria grosseira e no estado em que nós temos no planeta, mas é uma matéria. É também fruto do fluido cósmico universal, do princípio material que compõe todas as coisas, vamos dizer assim, sólidas. É porque muitas vezes nos faltam até as palavras, porque as palavras a gente cria de acordo com a necessidade de exprimir a nossa realidade. Então as nossas palavras, elas são muito ligadas ao mundo material. O mundo material este, de encarnados, né? Então, muitas vezes, a gente tem que usar as palavras como associações e não como definidoras do que nós queremos falar. Então, o que a morte faz é fazer com que nos despojemos da matéria mais grosseira e fiquemos naquele momento com o nosso corpo, que é uma matéria mais sutil, que seria o nosso perispírito. Mas nada acontece na morte com relação ao nosso estado mental, emocional. Porque isso fala de quem somos. Isso fala do espírito em si mesmo e não do corpo que ele veste. E conhecimento, emoção, são atributos não da matéria, são atributos do espírito. Então, se o que a morte faz é uma transformação material, não tem por que a gente achar que a morte vai fazer com que passemos a ser mais ou menos sábios, mais ou menos morais.
mais ou menos avançados no que quer que seja, intelectual e espiritual. Esse é um grande problema que nós carregamos da, do processo nosso de entendimento realmente da relação do mundo material com o mundo espiritual, da relação da lei do progresso para o espírito imortal. Então, durante muito tempo, a gente acreditou que se eu for bonzinho aqui na Terra, o que acontece comigo quando eu morrer? Eu vou para o céu, eu virei um anjo. Se eu for muito mazinha, o que vai acontecer comigo? Eu vou eternamente para o inferno. Então, ou seja, o meu destino está traçado em termos de qual será a minha elevação como espírito em função do que eu tiver feito nesta encarnação. E uma encarnação só não daria para a gente aprender tudo o que precisa ser aprendido e crescer tudo que a lei do progresso espera, né, que aconteça conosco como espíritos imortais. Então, por isso que eu falei que é um certo ranço. É natural que a gente pense assim, porque foi muito tempo antes que a gente fosse alargando o nosso entendimento sobre o que é a vida do espírito, o que é a vida no plano espiritual. Então, se eu me dirijo a um espírito, agora, um espírito que esteja desencarnado, e converso com ele, e ele emite opinião sobre qualquer assunto, ele vai emitir a opinião como se ele estivesse no momento pré-morte dele conversando lá naquele restaurante. Muitas vezes ele pode dar a opinião dele e muitas vezes ele pode dar é, fazer uma colocação que é mais embasada do que simplesmente uma opinião, como nós vimos na situação de amigos conversando no restaurante. Então, o fato de um espírito estar desencarnado não faz com que ele seja mais sábio. E é por isso que o alerta de Kardec aparece constantemente, dizendo que o que importa é o conteúdo, que independente de quem, por exemplo, assine uma mensagem, se a gente tem um médium que é um médium sério, não estou nem falando de brincadeiras, um médium sério, mas que recebe uma comunicação que é assinada por um espírito que é um nome de peso. E a gente lê aquela mensagem e aquele conteúdo vai contra qualquer princípio que embase a lei do Cristo, que a gente bote o pé atrás e desconfie. Porque até mesmo o médium mais consciente, ele pode, em algum momento, vacilar. Por quê? Porque é um espírito falível como qualquer um de nós. É claro que quanto mais sério for o trabalho de um médium, quanto mais ele trabalhar na sua retidão moral, menos vulnerável a essas situações ele estará. Mas não é isso. Nós não podemos, nunca saberemos julgar como é realmente o interior de um determinado médium. Então, não nos cabe nenhuma crítica ao médium ou ao espírito no sentido de quem é essa pessoa, é ou não é. Aliás, já passou da época da gente precisar se encantar com mensagens que sejam de alguém que para nós é muito importante e muito relevante. Nós já temos uma quantidade maior do que nós somos capazes atualmente de absorver em termos de prática, nós já temos a nosso dispor. Por que ficar querendo mais? Não, mas eu quero ouvir o espírito tal e tal. Vamos prestar atenção nessa mensagem, porque essa mensagem foi ditada por o espírito XYZ, aquele que é de grande. Meu Deus! O conteúdo está aí, aliás, está aí desde o Cristo. E a gente
se perdeu ao longo da história do cristianismo na humanidade, quantas vezes a gente se perdeu por dar mais valor às pessoas, aos homens, do que à mensagem do Cristo. As controvérsias de que devemos fazer assim ou devemos fazer assado. A gente sabe que o início do cristianismo está cheio de problemáticas, né, de tentativas de adaptação da palavra do Cristo àquilo que cada um acreditava. E depois disso, todas as igrejas, todas as religiões que foram se formando em nome da palavra do Cristo foram adaptando de acordo com seus interesses ou de acordo com suas interpretações. Então, nós já temos essa quantidade de conteúdo enorme. Nós já temos a experiência de saber que a mente humana não é capaz de interpretar tudo com aquela certeza absoluta. Nós precisamos estar abertos a maiores reflexões, a mudar de opinião, sim, desde que toda essa nossa interpretação esteja alinhada com as verdades máximas, porque se eu pego uma fala do Cristo que está totalmente desconectada do que é o centro, do que compõe a estrutura da sua mensagem, aquela fala é que precisa ser olhada com cuidado, porque ou ela foi desvirtuada, ou eu estou dando uma interpretação que não é a mais acertada. Porque vamos também lembrar, né, que essa mensagem do Cristo, ela veio passando primeiro no boca a boca, depois para a parte escrita, traduzida. Então, às vezes, algumas palavras podem ter ficado, digamos assim, podem ter sacrificado um pouco a mensagem daquela frase. E é por isso que tudo tem que ser visto dentro de um panorama maior. Então, se um determinado espírito, não importa o nome dele, se faz uma contribuição, se dá um colorido interessante a uma mensagem que a gente já sabe que faz parte da base, do fundamento do cristianismo e hoje em dia da doutrina espírita, que tanto veio, né, a gente sabe, no momento adequado, no momento em que a humanidade estava preparada, Cristo prometeu isso, que mandaria o Consolador. E este Consolador veio nesse momento em que a mente humana já era capaz de fazer reflexões aprofundadas sobre aquele conteúdo do Cristo. Não há nada na doutrina espírita que, digamos assim, melhore o que o Cristo disse. O que a doutrina espírita faz é nos ajudar na interpretação de algumas palavras, de alguns ensinamentos, que naquela época Jesus teve que falar, às vezes, um pouco de forma figurada, porque a mente da humanidade naquela época não estava ainda preparada para tanto sacode que foi, né? A revolução que foi eles saírem, né? Nós, né? Estávamos lá também. A revolução que foi sair do olho por olho, dente por dente, para amar ao próximo como a si mesmo. Gente, quando a gente vê, né, situações do tipo, eu sou encantada pela passagem de Jesus com a mulher adúltera. E quando a gente vê a renovação, a revolução mesmo que foi a abordagem do outro, a abordagem do erro do outro, né? Eu acho, eu acho fascinante, mas às vezes fico pensando também, nossa, aqueles homens que viviam naquela condição era da lei que eles podiam apedrejar aquela mulher. Então, assim, era lei, era costume, há quanto tempo, era como eles entendiam a sociedade em si mesma. E aí chega alguém e propõe, não que ela estava certa, né? Porque em nenhum momento Jesus aprovou o erro, mas ele chama a atenção para que aquele que erra tem que ter um tratamento diferente. Eu imagino a cabeça dessas pessoas deve ter feito puff, né? E aí a gente entende porque muitos não foram capazes de reconhecer em Jesus aquele Salvador prometido, né? Aquele Messias que devia vir para salvar.
Eles estavam focados na salvação material, na salvação militar, do poder do Estado. Era isso que eles estavam esperando. E aí chega uma criatura doce e que diz: não, é da lei que pode apedrejar, mas não apedreja então. Quem acha que nunca vai fazer um erro, né, como ela cometeu. Então, é importante que a gente sempre lembre disso, que a gente lembre que nós já temos em mãos um conteúdo riquíssimo. Não precisamos mais que venha. É claro, é interessante, né? A gente vê, por exemplo, o Divaldo. Muitas das palestras do Divaldo, no final da palestra, a gente tem uma palavra do Dr. Bezerra de Menezes, porque é um espírito que trabalha ali, né, muito próximo do Divaldo, e de vez em quando vem e dá a sua contribuição para aquele determinado momento. E é bom, e a gente vai ler e a gente vai refletir. Mas a gente vai ler e vai refletir no conteúdo. A gente não tem que ler e refletir só porque foi Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu passo a só estudar essas mensagens que são ditadas por grandes espíritos. Eu tenho todo um arcabouço da doutrina espírita que eu preciso ler, reler, refletir, estudar, debater em grupo, né? Porque muitas vezes a gente vai alargando os nossos, eh, as nossas percepções. Porque a verdade, ela está lá, ela é uma só. Mas ela pode ir se tornando mais perceptível para nós na medida em que vamos ampliando essa nossa capacidade de raciocínio. Assim como aconteceu com a série psicológica de Joana de Ângeles. Na série psicológica de Joana de Ângeles, a gente não tem necessariamente um conteúdo novo em relação à mensagem do Cristo. O que nós temos é uma nova abordagem de como investigarmos a nós mesmos para que sejamos capazes de vivenciar, de trazer para dentro de nós essa visão do Cristo. Então, assim, é, e é muito bom que a gente tenha essa variedade, porque o que importa é a finalidade. A nossa finalidade é o nosso crescimento como espíritos. Se eu vou crescer me aprofundando no que Joana de Ângeles diz, traz para mim, porque aquilo faz sentido para mim e eu consigo perceber a verdade através dessas colocações dela, ótimo para mim. E aí aqui, a pessoa que mora comigo pode alcançar essa mesma percepção da verdade lendo lá as considerações que Emmanuel faz. Mas ambos, tanto Joana como Emmanuel, como aliás qualquer espírito de gabarito espiritual, digamos assim, nunca vai desdizer qualquer ensinamento do Mestre. O ensinamento de Jesus, ali tem tudo. Ali está a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, ele é completo. O que nos parece óbvio é que a gente fica se perdendo em elogios ou em colocações. Ah, não, prefiro esse espírito do que aquele espírito, eu prefiro essa mensagem do que essa mensagem. E a gente esquece que o principal é que a gente precisa vivenciar esta mensagem. Então, se um espírito faz uma colocação diferente do outro, não significa que um deles esteja errado. Significa que eles estão dando dois olhares para um determinado ponto. Claro, nenhum dos dois está errado se não estiver indo contra a mensagem do Mestre. Porque senão, ele não está errado no sentido de que deve ser apedrejado como a mulher adulta. Ele apenas deve ser visto por nós como esse é um companheiro que precisa crescer nesse assunto. Então, essa era uma crítica, digamos assim, bastante comum, né, naquela época. E aí, o Kardec chama a atenção ainda de que, mesmo que eu pegue dois espíritos bastante evoluídos, né, eles podem fazer colocações diferentes porque ambos estão
estudando o mesmo tema. Ambos são bastante especialistas, digamos assim, no assunto, mas por ângulos diferentes. Então, olha só, voltando à nossa situação lá no restaurante, né? Se eu tenho os amigos conversando, vai ter lá o que é só opinião, gosta de dar o pitaquinho dele, vai ter lá aquele que já teve alguma experiência, já vivenciou alguma coisa e está dando a opinião da sua própria experiência, e a gente vai ter o estudioso. Só que o que acontece? A gente sabe também que os campos de estudo, eles dão margem a várias interpretações. É, eu, por exemplo, trabalhei muito tempo numa área de educação. E a gente tem várias linhas. Ensino de línguas. Nós temos vários métodos para ensinar uma determinada língua. O que acontece? Vou poupar vocês aqui dos detalhes sórdidos dos nomes e tal, mas algumas linhas de ensino se baseiam em que o aluno precisa repetir. Outra linha se baseia no princípio de que o aluno precisa interagir, ele precisa ser exposto a situações em que ele vai ter que se comunicar. Só para usar 2 exemplos. O que acontece com um aluno que estuda num e um aluno que estuda no outro? Não há nenhuma definição a respeito de este método é melhor do que esse. O que aconteceu foi que alguns métodos foram ganhando mais volume porque mais alunos se adaptavam a ele. Mas isso não significa que o outro método não faça o mesmo serviço para aquele aluno que estuda ali. Por quê? Qual é a conclusão final? É que, na verdade, em termos desse exemplo que eu estou dando, a grande conclusão é de que precisa haver uma sintonia entre a forma de aprendizado do aluno e o método a que ele é exposto. Tanto é assim que vi vários alunos que às vezes estavam tentando aprender a língua num determinado método, batendo uma cabeça, e aí sempre com aquela entrada, não dou para isso. E aí às vezes ele troca de método e ele consegue florescer. Porque muitas vezes a criança, né, ou o jovem, ele não consegue identificar que aquele método é que não está servindo para ele. Então, da mesma forma, se a gente vai, por exemplo, para linhas da psicologia, você pode fazer uma terapia, né, psicológica seguindo linha freudiana, seguindo linha junguiana, seguindo linha cognitivo-comportamental. São várias as abordagens. Todas elas se referem à psicologia, mas cada um tem maior afinidade com a leitura da situação de acordo com a psicologia, com aqueles pensadores. Mais uma vez, se o espírito desencarna e ele tem a sua vivência, o seu conhecimento, ele leva com ele, um pode ter mais afinidade com um ângulo do conhecimento do que o outro, que vai ter com outro ângulo. Então, o fato dos dois colocarem suas opiniões, suas percepções a respeito de um determinado assunto, e uma ser diferente do outro, não significa necessariamente que um dos dois esteja errado. Então, assim, isso é que eu acho que é a grande riqueza, né, desse processo em que Deus nos colocou, de nos criar simples e ignorantes nesse caminho de crescimento para espírito imortal que somos, né, todos nós. Então, nesse caminho, há uma diversidade, há uma liberdade de que cada um vá criando o seu próprio caminho, de acordo com seus próprios passos. Isso é de uma beleza, né, que a gente fica pensando que, de fato, são tantas as evidências da perfeição de Deus que, né, a gente fica até meio surpresa, às vezes, de como é que se pode duvidar disso. Né? Mas então, finalizando, a gente tem que lembrar o quê? Kardec estava se referindo às situações que estavam acontecendo ali na introdução da doutrina espírita.
dos críticos que viam nas mensagens, muitas vezes diferentes, sinais de charlatanismo, sinais de que então não tem jeito, de que aquilo tudo ali era fake news, né, para usar a expressão mais atual. E a gente conclui que não só, como Kardec explicou, a situação era porque os espíritos continuam sendo aquilo que eles eram no momento da sua morte física, como também a gente pode trazer isso para os dias atuais. A gente precisa lembrar que a gente tem que se desvincular dessa situação de importância. O que a gente precisa fazer é ter sempre Cristo, é ter sempre a mensagem de Jesus como filtro de tudo que nós aceitemos como sendo bom para os nossos caminhos. Que Jesus, então, abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores.